Olá, alunos, tudo bem? Paz seja convosco. Então, vamos dar início aqui ao capítulo 2 da disciplina de Biologia. E algumas perguntas elas ficaram, no final do capítulo 1 ali, onde o autor da apostila faz alguns questionamentos e ele pergunta ali, no final da apostila. Mas a Bíblia, então, a Bíblia é inspirada? Ela preserva realmente o que foi revelado? Essas foram algumas das perguntas que ficaram ali no final do capítulo 1. E que no decorrer do capítulo 2, que nós vamos tratar sobre a inspiração, a iluminação e a unidade das Escrituras. Sendo a Bíblia ela perfeita, ela mesma, ela se autocompleta, ela se autorresponde, ela responde por si só, ela sendo a palavra de Deus, ela mesma ela prova a sua autenticidade. Você não precisa, é bom que você procure livros de autores de Deus, mas a própria Bíblia em si, ela mesma se responde, ela mesma ela prova a sua autenticidade. Como você já sabe, a revelação é o fato de Deus fazer-se conhecido e comunicar-se com o homem. Por outro lado, a inspiração é a maneira como Deus ele se comunicou. A revelação é o fato de Deus se revelar, porque ele quis se revelar. E a inspiração é como se deu essa revelação. E é isso que nós vamos tratar agora no capítulo 2. Mas então, o porquê da revelação? Qual a causa da revelação, da inspiração da Escritura? Você já parou para pensar por que Deus ele quis se revelar? E o autor da apostila ele bate num ponto crucial, que é o tema central da Bíblia, é o amor de Deus. E esse amor de Deus é o amor incondicional, o amor eterno de Deus. Provavelmente você já saiba esse versículo de cor, que é João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. Uma das cartas de João, a carta de João também fala que Ele me amou primeiro para que depois eu o amasse. Embora Deus, conhecendo o coração pecador do homem, Ele nunca se afastou da sua criação. Durante toda a história, Deus sempre proveu um meio para se comunicar com ela. Veja, querido, durante toda a história da raça humana e toda a história da criação, o homem caiu diversas vezes, mas Deus sempre ele proveu, um meio para que o homem pudesse novamente se comunicar, para que Deus pudesse se comunicar com o homem. E isso prova o amor de Deus. O porquê da revelação, o porquê da revelação da inspiração das Escrituras é o amor de Deus, é o seu amor eterno. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O amor incondicional e eterno de Deus é a causa da sua auto-manifestação à humanidade. Então, Deus ele se manifesta, ele se revelou, ele inspirou as pessoas, ele tocou com o Espírito Santo alguns escritores para que se inspirassem a escrever a palavra de Deus. Por quê? Por que causa? Por causa do seu amor incondicional, porque Ele te ama, Ele me ama, Ele ama a sua igreja. Então é o amor de Deus que Ele é a razão da revelação de Deus, é a causa, é o motivo, é o porquê da revelação, é o amor de Deus. O que a Bíblia nos mostra é Deus indo em direção ao homem. Veja, o homem ele pode tentar de diversas maneiras tentar encontrar Deus, mas se você for ler a palavra de Deus, ler as Escrituras, você vai ver sempre Deus indo em direção ao homem. Você conhece aquele versículo que diz lá em João 4, 23, mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha o final do versículo interessante que diz assim, e é tais adoradores que o Pai procura.
Não é o adorador que está procurando a Deus, e sim é Deus quem está procurando o adorador. Mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e é a estes que o Pai procura. Então, mais uma vez, a Bíblia mostra que Deus indo em direção ao homem, porque por causa do seu amor incondicional, do seu amor eterno. Deus falou e continua falando através da sua palavra com suas criaturas. Então, Deus ele falou no passado através da palavra, da sua palavra, através de profetas, de sacerdotes, de reis. Deus falou à humanidade e Deus continua falando nos dias de hoje através da sua palavra. Por que isso? Porque Jesus Cristo ele é a palavra. E em Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então sempre a palavra de Deus que ela agiu no passado, ela age hoje. Então a palavra de Deus ela fala conosco. Então Deus ele se revela a nós por quê? Por causa do seu amor. Nós vamos então agora ali no item 3, palavra e poder. É muito interessante esse tópico, esse item número 3 aqui, palavra e poder, uma questão de moderação sábia. Eu faço uma pergunta para você. O que é mais importante para um pássaro? Você talvez esteja achando meio estranho essa pergunta numa aula, numa videoaula. O que é mais importante para um pássaro? Eu pergunto, a asa direita ou a asa esquerda? Que pergunta é essa, né? As duas asas são importantes. E é a mesma maneira, você vai acabar lendo esse item número 3, palavra e poder, e você vai ver que algumas denominações, alguns segmentos, eles buscam muito o Espírito Santo, a busca do Espírito Santo, tá? Só que a busca do Espírito Santo, somente a busca do Espírito Santo, ela pode levar ao fanatismo. Mas aí, por um outro lado, você vai encontrar determinadas denominações que buscam muito o estudo da palavra, somente o estudo da palavra, somente a letra. Mas somente o estudo da palavra pode levar ao formalismo. Corre-se o risco de promover uma religiosidade sem conversão, porque a gente sabe que é o Espírito Santo quem convence do pecado. Então, por que eu fiz essa pergunta no início? O que é mais importante para um pássaro, se é a asa direita ou a esquerda? Porque é a mesma coisa na vida do cristão. O que é mais importante? É buscar o Espírito Santo ou buscar a leitura da palavra? Os dois são importantes e os dois andam juntos. Por isso que poder e palavra é uma questão de moderação sábia. Você vai conseguir ser um cristão genuíno quando você conseguir juntar essas duas coisas. Quando você não pender nem mais para um lado e não pender nem mais para o outro. Que você consiga buscar a palavra de Deus, consiga buscar o fogo do Espírito Santo. Amém? Então, há uma grande importância de fazer o estudo da palavra de Deus, de buscar a leitura da palavra, o entendimento, a inspiração da palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, mas também há uma importância extrema em buscar o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é quem nos revela, porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei sós, eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, ele vos revelará toda a verdade. Amém? Então, hoje, se nós temos algum entendimento da palavra de Deus, se nós conseguimos compreender as coisas de Deus, é porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. E esse Espírito de Deus nos dá o entendimento de Deus. Amém? Glória a Deus. Buscar apenas o Espírito Santo, grave isso. Buscar apenas o Espírito Santo pode conduzir ao fanatismo. Por outro lado, buscar apenas o estudo da palavra pode nos levar ao formalismo, correndo o risco de não haver conversão. Então, mais uma vez eu digo, então busque o Espírito Santo, mas também busque o estudo da palavra de Deus. Item 4. A necessidade da inspiração. A inspiração é a escrituração da revelação, tanto na época em que foi dada, como posteriormente. Como eu já disse, a palavra de Deus é Jesus, e Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, a necessidade da inspiração. Os homens que escreveram a Bíblia, eles não escreveram as Escrituras, a palavra de Deus, eles não escreveram por mera imaginação. Por quê? Porque eles foram inspirados.
E a mesma inspiração que eles tiveram no passado para escrever a palavra de Deus, nós temos que ter essa inspiração para compreender a palavra de Deus. Então, a inspiração, a busca pelo entendimento da palavra de Deus, pela busca pelo Espírito Santo que nos dá esse entendimento, ela é constante. Agiu no passado e age hoje nas nossas vidas. 5. A definição bíblica de inspiração. A inspiração bíblica, ela é originária a partir da mente e do íntimo do ser de Deus. Então, a inspiração que você tem, não tem por ti mesmo. A inspiração que você tem, ela vem de Deus. Ela vem do Espírito Santo que mora dentro de você, que fez morada no teu coração no momento que você aceitou a Jesus. Eu queria que você tentasse gravar esses 2 versículos que constam na apostila, que é na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Olha para que a Escritura ela é útil. Ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, e ela é útil para a correção e para a educação na justiça. Veja, olha só, a Escritura, a inspiração da Escritura, ela é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Na carta de 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Veja, é a ação do Espírito Santo, é o Espírito Santo na tua vida quem vai te dar o entendimento da palavra, quem vai te dar inspiração para conseguir compreender a palavra. Esses homens movidos pelo Espírito Santo de Deus, movidos por Deus, eles tiveram inspiração para escrever as Escrituras. E hoje nós precisamos dessa inspiração do Espírito Santo para compreendermos a palavra de Deus. A palavra inspirada no grego, a palavra do grego inspirada significa theopneutos. Theopneutos revela a singularidade da Bíblia. São 2 palavras separadas, que é Deus, pneutos, vento, ou soprar, que vem do Espírito Santo, né? Que é uma das mesmas palavras que vem de pneumatologia, né? Pneuma, que é Espírito Santo, e logia é estudo, ou seja, é o estudo do Espírito Santo. Então, a palavra inspirada no grego é theopneustos, então que o significado significa revela a singularidade da Bíblia. Então, que eu e você possamos ter essa inspiração para termos entendimento da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.